Vídeo de número 14 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Nós paramos no artigo 230 e vamos dar início falando dele agora. Lembrando que ao final, no próximo vídeo, então, assim que a gente encerrar todos esses prazos referentes a inquérito administrativo e a processo administrativo, nós vamos fazer uma tabela. E nessa tabela nós teremos uma linha do tempo para a gente fixar melhor todos esses prazos, como é o procedimento a respeito dos prazos do processo administrativo como um todo. Eu peço desculpa pelos barulhos, barulho ao fundo, mas nós temos que gravar, não podemos parar, então vamos dar continuidade. Artigo 230. Quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que lhe pareçam cabíveis, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo propô-las-á dentro do prazo marcado para julgamento à autoridade competente. O que ocorre neste caso? É o seguinte, pessoal, é tranquilo isso. Para a sua prova, nós não vamos extrapolar em assuntos aqui que não há ninguém quer ser doutor aqui. Nós queremos marcar o X, marcar o gabarito correto. O que acontece? Autoridade administrativa, imagine o secretário de Estado. A penalidade que foi proposta é a multa e prisão. Então, ele não é competente para decretar nem a multa civil e também a prisão. Ele seria competente para uma penalidade administrativa. Então, ele vai propor a quem? Ao juiz. O juiz ele vai propor dentro do prazo marcado para julgamento, ou seja, não pode extrapolar o prazo. A autoridade competente geralmente é um juiz. Existem penalidades que não são da alçada da autoridade administrativa. E são sim, alçada do judiciário. Ou ainda, se, por exemplo, se for uma pena de demissão, o secretário não pode aplicar a pena de demissão. Ele vai encaminhar para o governador. Então são exemplos de quando não for da competência da autoridade que instaurou o processo, ele vai encaminhar para a autoridade competente dentro do prazo legal. Na hipótese desse artigo, o prazo para o julgamento final será de 15 dias improrrogável. Portanto, em caso de remetimento, por exemplo, para uma instância superior, o secretário encaminhou para o governador para que ele decida, para que ele julgue, para que ele aplique a penalidade. O prazo é de 15 dias improrrogável. Parágrafo 2º. A autoridade julgadora promoverá as providências necessárias à sua execução. Quais providências? As necessárias. Por exemplo, se ela quer novas diligências, ela vai pedir. Se ela precisa de mais informações, ela vai requerer. Então, todas as providências necessárias. Artigo 231. As decisões serão sempre publicadas no órgão oficial dentro do prazo de 8 dias. Então, portanto, a decisão de demissão, por exemplo, suspensão, entre outras, serão publicadas no órgão oficial. No nosso caso, é o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, dentro do prazo de 8 dias. É o prazo que a lei limitou para que seja divulgado. Nós veremos, isso estará naquela linha do tempo que nós faremos e vai ficar muito mais fácil a gente memorizar. Quando a gente fizer a nossa linha do tempo, vai passar um filme de tudo isso que eu falei nos vídeos anteriores e nesse vídeo. Artigo 232. Quando o funcionário se imputar crime praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinar a instauração do processo administrativo providenciará para que se instaure simultaneamente o inquérito policial. O que ocorre aqui é o seguinte: preste atenção, cuidado. Estamos falando aqui de crime praticado na esfera administrativa. Nós não estamos falando aqui de qualquer infração. Existe infração que não será um crime. Existe infração que vai caber uma advertência, um atraso no serviço, um atraso simultâneo. Mas nós sabemos que existem os crimes, por exemplo, praticados por funcionário contra a administração pública. Peculato, concussão, prevaricação. Nestes casos, além de ser um crime administrativo, também além de ser uma infração administrativa grave, é um crime. E este crime na área administrativa será imputado também no Código Penal. Então, vai ser encaminhado simultaneamente para o delegado de polícia, para que seja feito um inquérito policial. E quem que deve fazer isso? Encaminhar para o delegado de polícia.
será aquela autoridade administrativa, a autoridade que determinou a instauração, seja o secretário de Estado de Defesa, seja o secretário na área da saúde, qual for. Ele vai encaminhar então para que seja feito o inquérito policial simultaneamente. Artigo 233. Quando a infração estiver capitulada na lei penal, será remetido o processo à autoridade competente, ficando traslado na repartição. Observe então. Semelhante ao que a gente viu no artigo anterior, portanto, neste caso, uma infração que está na lei penal. Nos casos que a gente viu, por exemplo, corrupção passiva, concussão, entre outros, prevaricação, eles estão imputados na lei penal, no artigo 312 até 327 do Código Penal, decreto 2848. E o que ocorre? Então ele vai ficar parado ali na repartição até que seja averiguado a situação na esfera penal, para ver se ele vai ser condenado ou absolvido. E nós veremos posteriormente que uma decisão geralmente não vincula a outra. Nós já vimos até no vídeo anterior, porque, por exemplo, ele pode receber somente uma pena de multa e não ser demitido, ou ele pode ser demitido e não receber uma pena de multa. A esfera administrativa não está vinculada necessariamente à esfera penal e à esfera civil. Artigo 234. No caso de abandono do cargo ou função, que cogita o artigo 249, item 2 deste Estatuto, o presidente da Comissão de Processo promoverá a publicação no órgão oficial de editais de chamamento. Primeira palavra, olha, editais de chamamento, é o primeiro caso. Pelo prazo de 20 dias, se o funcionário estiver ausente do serviço, em edital de citação. Olha, edital de chamamento e edital de citação pelo mesmo prazo, se já tiver reassumido o exercício. Para a nossa prova, a gente vai decorar: funcionário ausente, edital de chamamento; funcionário no serviço, edital de citação. No serviço, ele vai ser citado. Se ele estiver ausente, ele vai ser chamado. Edital de chamamento, se ele estiver ausente; edital de citação, se ele estiver reassumido exercício. E o prazo, 20 dias. Em qual caso? No caso de abandono. Nós veremos no artigo 249 os casos de abandono de função. Ele pode abandonar, por exemplo, 30 dias consecutivos ou 90 dias intercalados. Nós veremos isso aí posteriormente. Vamos lá. O decreto 17.362 de 75, ele diz o seguinte, pessoal: para efeito disposto no artigo 234, que a gente acabou de ver, a publicação de editais no órgão oficial, em caso de abandono de função, será 4 vezes no prazo de 20 dias. Então, preste atenção. Esse decreto de 75, ele diz que isso deve ser feito 4 vezes. E aqui no 4 vezes 20 dias. Aqui nós vimos na lei de 52 que apenas um prazo de 20 dias. Mas a lei, nós sabemos que a lei posterior, ela revoga a anterior naquilo que não for compatível. Mas aqui nós estamos falando de um decreto no estado de Minas Gerais. Eu acredito que, por existir esse decreto, esse item não cairá na prova. É muito pouco provável que essa questão caia na prova por causa de recurso. Então você não precisa preocupar muito com ela. E já a resolução de 2003, a Auditoria Geral do Estado, ela diz que ao servidor faltoso, nos casos de início de abandono de cargo, antes da instauração do processo administrativo disciplinar, é facultado requerer a exoneração. Ou seja, se ele pedir a exoneração antes da instauração do processo, ele não será penalizado por abandono de cargo. Então ele vai poder, por exemplo, ele não corre o risco de ser condenado. Ele vai poder, por exemplo, prestar outro concurso imediatamente, se caso ele pedir exoneração. Isso está facultado, é de 2003. Essas informações se não estiverem, como não estão no edital, é pouco provável que caia, mas serve para o nosso conhecimento e para a nossa prática. Parágrafo único, agora sim da Lei 869. Fim do prazo fixado nesse artigo, será dado início ao processo normal, com a designação de defensor ex officio, se não compareceu o funcionário, e não tendo sido feita a prova da existência de forma maior ou de coação ilegal,
a comissão proporá a expedição do decreto de demissão na conformidade do artigo 249 nesse item. Esse aqui é importante para a nossa prova. Vamos lá, guardar essa informação para a sua prova. Findou o processo, aqueles 20 dias de edital de chamamento ou de edital de citação. Chamamento se ele estiver ausente. Edital de citação se já tiver voltado ao serviço. O que ocorre? Ele, no caso, pode ser um defensor ex officio se ele estiver ausente. Vai chamar alguém para defendê-lo, advogado ou não. Se não compareceu o funcionário e tendo sido feito a prova, não tendo sido feita a prova de quê? Existência de força maior. Primeiro, força maior. Ele estava, por exemplo, de férias lá no Oriente, aí veio o tsunami, destruiu tudo e ele não conseguiu voltar a tempo para o trabalho. Exemplo meio difícil de acontecer, mas é um exemplo. Ou coação ilegal, ele estava sendo sequestrado, ou alguém estava ameaçando se voltasse para o trabalho e iria fazer isso, aquilo. É a coação ilegal. Então, ele não conseguiu provar que era caso de força maior ou coação ilegal. Então, o que vai ser? A comissão vai propor a expedição do decreto de demissão, conforme o que nós veremos no artigo 249. Ele não voltou em 20 dias, abriu o edital de chamamento ou de citação em 20 dias. Foi dado início, então, ao procedimento normal, com designação do defensor ex officio, se ele estiver ausente, é lógico. Não compareceu o funcionário, não comprovou força maior, nem coação ilegal. Essa comissão ela vai propor, ela não vai decretar. Cuidado, a comissão não decreta a demissão, não faz o decreto de demissão. Quem faz isso é o governador. Ela vai, portanto, propor a expedição do decreto de demissão. A revisão do processo administrativo. Mais um assunto com muitas coisas interessantes e com mais alguns prazos que a gente vai ter que memorizar. A qualquer tempo. Revisão é a qualquer tempo. Pode ser requerida a revisão do processo administrativo em que se impôs a pena de quê? Suspensão, multa, destituição da função, demissão a bem do serviço público. Olha aqui. Esses casos nós devemos guardar. Estes casos: suspensão, multa, destituição de função e demissão do serviço. A suspensão, nós sabemos o que é, a multa também. A destituição de função, geralmente é para cargo de confiança, cargo de livre nomeação e exoneração, aqueles cargos comissionados. Eles são destituídos, eles não são demitidos, são destituídos. E a demissão a bem do serviço público nós veremos também. Desde que aduzam o que? Fatos novos. Isso aqui é o princípio da revisão. Deve ter fatos novos. Não pode se fazer uma revisão dessa pena se não tiver fatos novos. Então deve haver fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do acusado. Apareceu fatos novos que comprovem que ele não é culpado, ou apareceu circunstâncias novas suscetíveis de justificar a inocência. Foi descoberto ali uma assinatura falsa, foi descoberto ali, por exemplo, uma imagem de que não era ele que entrou naquele local. Então, portanto, apareceu uma circunstância nova, ou fatos novos, é possível haver então o que? A revisão. A revisão da suspensão, da multa, da destituição de função ou demissão do serviço público. Parágrafo único. Tratando-se o funcionário de falecido ou desaparecido, a revisão poderá ser requerida por qualquer pessoa relacionada no assentamento individual. Neste caso, eles não vão querer, por exemplo, não é possível trazer de volta o funcionário ao serviço público no caso de demissão. O que a família está querendo aqui é uma indenização, ou muitas vezes é simplesmente limpar o nome daquele funcionário, limpar a memória daquele funcionário que já faleceu. Então é possível, por qualquer uma das pessoas que esteja no assento individual. Por exemplo, cônjuge, companheiro, filhos, pais. Isso, eles podem então requerer a revisão
solicitar a revisão do processo se houver fatos novos ou circunstâncias que provem que aquele falecido que sofreu a pena não era culpado. Continuando, portanto, então vamos lá. Ainda da revisão do processo administrativo, além das peças necessárias à comprovação de fatos arguidos, o requerimento será obrigatoriamente instruído com a certidão de despacho que impôs a penalidade. Como será feita essa revisão? Deve haver não só os fatos novos, mas aquele que tiver interesse de entrar com a revisão, ele vai ter que pegar aquele documento, aquele despacho que impôs a penalidade. Se for um despacho judicial, ele vai ter que ir até o judiciário e solicitar. Se for um despacho administrativo, uma penalidade administrativa, ele vai ter que ir até a administração e solicitar. E se for uma pena civil, ele vai ter que ir até o juízo civil e pegar aquele documento, aquela decisão, aquele despacho que impôs a penalidade, vai anexar com os fatos novos ou as circunstâncias novas, aí sim ele vai entrar com pedido de revisão do processo administrativo. Parágrafo único. Não constitui fundamento para revisão a simples alegação da injustiça da penalidade. Isso aqui é interessante. Não é simplesmente uma revolta pessoal. Deve haver fatos novos ou circunstâncias. Então, o fato de um familiar não concordar, a revolta pessoal, circunstâncias assim, não são pré-requisitos para revisão criminal. Deve haver fatos novos obrigatoriamente, ou circunstâncias que comprovem. Artigo 237. O requerimento será dirigido a quem? Ao governador do Estado, que o despachará a repartição onde originou o processo. Então, o requerimento será dirigido a um governador. O governador, então, vai receber esse requerimento da revisão e ele vai despachar a repartição onde originou o processo. Porque essa repartição tem toda a documentação para fazer a reavaliação daquele processo. A comissão, aquela repartição, ela possui os 3 servidores estáveis da comissão. Eles têm a documentação, ele tem cópias em mãos, eles fizeram o inquérito, eles fizeram o processo, eles vão poder então avaliar se aquilo está de acordo e vão poder enviar até mesmo parecer para o governador. Veja no parágrafo único. Se o governador do estado julgar insuficiente instruído o pedido de revisão, indeferi-lo-á limine. Ele vai fazer uma liminar se ele achar que não são suficientes o pedido da revisão. Ele observou ali que o pedido da revisão era simplesmente porque um familiar não concordava ou porque aquele que sofreu a penalidade não concordava com essa decisão e não havia fatos novos nem circunstâncias. Portanto, o governador vai indeferir, vai fazer uma liminar indeferindo o pedido. Simples assim. Artigo 238. Recebido o requerimento despachado pelo governador do Estado, o chefe da repartição o distribuirá a uma comissão composta de 3 membros de categoria igual ou superior à do acusado, indicando que deve servir de presidente para processar a revisão. Aqui nós temos uma informação nova e nós não podemos deixar de lado essa informação. A informação é a seguinte: categoria igual ou superior ao acusado. No caso da revisão, se não pode ser um acusado, não pode ser um membro dessa comissão alguém com cargo inferior uma categoria inferior de trabalho àquele que está sendo julgado. Então, o governador ele enviou o despacho para a repartição. Então, o chefe dessa repartição vai distribuir uma comissão de 3 membros, 3 funcionários novamente. Só que no caso da revisão é categoria igual ou superior. Não pode ser categoria inferior profissional daquele que está sendo julgado. E esse chefe de repartição, esse chefe vai indicar quem será o presidente para processar, da mesma maneira que funciona o inquérito, da mesma maneira que funciona o processo. Artigo 239. O requerimento será apenso ao processo ou sua cópia, conforme o artigo 233, marcando-se ao interessado o prazo de 10 dias para contestar os fundamentos da acusação constante no mesmo processo. Observe,
O requerimento então será penso, será anexado ao processo, aquele processo inicial, ou a sua cópia, e marcando seu interessado o que? O prazo de 10 dias, mas 10 dias então para o interessado contestar os fundamentos da acusação constantes do mesmo processo. Mais um prazo para a gente memorizar aqui. Neste caso aqui, eu quero que você tome cuidado com a informação. Qual informação? Que é qualquer acusado. Então, qualquer interessado. Então, ao interessado, será o prazo de qualquer dia. Vamos supor que nessa revisão aqui surgiu um novo nome, um novo funcionário que é suspeito. Então, nesse pedido de revisão, vai ser encaminhado a ele. Ele terá o prazo de 10 dias para contestar os fundamentos da acusação. Então, preste atenção a essa informação também. Fim do prazo deste vídeo, nós pararemos por aqui. No próximo daremos início falando ainda da revisão do processo administrativo. Muito obrigado e até a próxima.